Boa noite. Você está bem aí? Feliz? Quem está feliz aí, levanta sua mão. Amém. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu creio que Deus tem uma porção para derramar sobre nós essa noite muito especial. Eu quero convidar desde já a abrir o teu coração, a abrir o teu entendimento para tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos ministrar aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Ô Pai, Abba Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença nesse lugar. Transborde ela no nosso meio e faça desse lugar lugar da Tua habitação. Leva-nos à sala do trono, leva-nos nesse lugar aonde o Senhor habita e aonde encontramos graça e misericórdia que nos ajude no tempo da necessidade. Espírito Santo, nós honramos a Tua presença nesse lugar. Jesus, nós Te amamos. Abba Pai, nós Te glorificamos e Te exaltamos. Queremos ter a Tua presença de maneira tangível. Queremos, ó Pai, ser tocados por Ti, queremos ser edificados por Ti, precisamos de Ti, Abba Pai. Fala conosco, cativa o nosso coração ao Teu coração, e que nessa noite, um pouco da nossa ignorância espiritual possa ser sanada, e um pouco de luz possa resplandecer no nosso interior, para que possamos conhecer as verdades profundas do Senhor, e prosseguirmos em conhecer o nosso Abba. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, faça o Teu querer aqui nessa noite, faça a Tua vontade como ela é feita no céu. Nós oramos dessa forma e nos colocamos em rendição a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 18, versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 1. Amém? Preste atenção nas palavras de Jesus nesse texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Por que eles perguntam isso? Porque eles queriam ser maiores no reino dos céus. E talvez você tenha uma falsa humildade que diz a Deus, tipo: Deus, se eu tiver um lugarzinho para dormir no céu, tá tudo certo. E eu digo de antemão que isso não procede de Deus. Não procede de Deus, porque Deus nos chamou para a glória, e quanto mais glória nós tivermos, aleluia, glória a Deus seja exaltado. Ele nos chamou para participarmos da sua glória. E esse espírito de falsa humildade é primeiramente uma grande hipocrisia, e segundamente um espírito de engano, que uma vez nos engana e nos leva a uma vida medíocre, muitas vezes miserável, no relacionamento, na intimidade com Deus. Os discípulos não erram ao perguntar quem era o maior no reino dos céus, e nem a intenção deles era errada em saber como se tornar grande no reino dos céus. Agora, a resposta de Jesus, ela sim é paradoxal, ela sim é revolucionária, porque Jesus, quando vai responder quem é o maior no reino dos céus, ele chama uma criança, e coloca no meio deles. E aí então, olhando para aquela criança, olhando para eles, ele diz: eu lhes asseguro
que se vocês não se converterem, essa palavra conversão, no grego metanoia, mudança de mente, expansão da mente, é um convite de Jesus dizendo: olha, vocês precisam expandir a mente e se tornarem como uma criança, porque se vocês não tornarem-se como uma criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Jesus, ele responde uma pergunta que os discípulos nem fizeram. Eu não sei se você reparou. A pergunta dos discípulos são: quem é maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus é: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Quando Jesus responde isso, o que ele está estabelecendo na mente dos discípulos não é uma questão de ser grande ou ser pequeno. O piso do céu é ser como uma criança. O céu é um reino de crianças. O céu é um lugar de habitação de crianças. Se vocês não se converterem e se tornarem como essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Esse texto do capítulo 18 de Mateus precisa ser entendido na luz do contexto dele. Mateus capítulo 17, os discípulos têm uma experiência sobrenatural com Jesus. Eles sobem até um monte, e naquele monte Jesus transfigura-se em glória e majestade. Os discípulos ficam admirados com ele, porque de repente eles estavam, enfim, com Jesus normalzinho, e daqui a pouco Jesus é um super saiyajin evoluído, enfim, brilhando, glorioso, majestoso, e eles olham para Jesus e falam: uau! E não para por aí. De repente aparece Elias, e daqui a pouco aparece Moisés, todos eles em glória, todos eles em poder, e os discípulos estão olhando para aquilo, tipo, olhando como se fosse um seriado de televisão da Liga da Justiça, e olhando para aquilo eles dizem: caramba, nós queremos viver nesse lugar de glória, nós queremos viver nesse ambiente de poder, nós queremos ver a face de Jesus resplandecida, glorificada todos os dias. Quem quer viver nesse ambiente? Todos nós queremos. E aí então Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, vamos fazer o seguinte, nós abrimos mão de uma barraca, de uma tenda, a gente monta uma tenda para você, outra para Moisés, para ficar com a privacidade, outra para Elias, e a gente vai ficar aqui sentado nos tocos, esperando vocês saírem da tenda de vocês, para que nós possamos viver nesse ambiente de glória. Jesus olha para Pedro, para os discípulos e diz: não, vocês estão em um ambiente de revelação, mas eu quero levar vocês para um ambiente de ação. Desçam do monte e vão para o vale, porque o vale é o lugar de vocês. Os discípulos ficam meio cabisbaixos e descem então naquela montanha, abrem mão da glória que eles experimentaram naquela montanha e vão até o vale. Lá no vale aparece um pai desesperado, porque seu filho havia sido surpreendido numa possessão demoníaca incontrolável. O pai estava com o menino, de repente o menino caía, começava a falar grosso, enfim, o menino estava possesso e o pai desesperado. Eles chegam para Jesus, eles chegam para os discípulos, que haviam acabado de descer desse lugar de glória, e dizem para os discípulos: ei, vocês podem sanar o problema do meu filho? Os discípulos estavam extremamente convencidos. Eles desceram desse lugar de glória. Eles falaram: demônio, tranquilo, traz o menino para cá. Trouxeram o menino e eles começaram a orar aquela oração de fé: sai em nome de Jesus. E aí não saía. E aí então eles começaram a apelar para uma fé ainda mais abrupta: sai! Como é teu nome?
eu decreto, eu reivindico, e começaram, enfim, a fazer todo um show gospel para tentar expulsar o demônio daquela criança, e aquela criança não é liberta. E aí então o pai daquele menino, querendo achar a solução para o seu filho, leva ele até Jesus. Jesus olha para aquele menino, olha para os discípulos e diz: olha, existem certas castas de demônios que só saem com muito jejum e oração. Jesus olha para o menino endemoniado e diz: sai, demônio, por favor. E o demônio vai embora. E os discípulos ficam olhando para Jesus, tipo: uau! Da onde vem tamanho poder? Da onde vem tamanha glória? Nós queremos viver isso, Jesus. Logo em seguida, ainda no capítulo 17, vem os cobradores de impostos tentarem cobrar impostos de Jesus, e Jesus diz que os impostos são para os filhos dessa terra e não para os filhos de Deus. E os discípulos olham para aquilo e dizem: uau, uma vida sem pagar impostos, incrível! E aí então chega o capítulo 18, e o capítulo 18, no seu primeiro versículo, os discípulos perguntam a Jesus o quê? Quem é maior no reino dos céus? Qual é o pano de fundo disso tudo? Eles queriam experimentar a provisão, eles queriam experimentar o poder, eles queriam experimentar aquilo que eles haviam visto no capítulo 17. As experiências dos dias anteriores levaram eles a fazer essa pergunta para Jesus, porque eles estavam interessados, eles queriam viver isso, mas a resposta de Jesus é completamente paradoxal, porque Jesus responde a eles: para vocês serem grandes, vocês precisam ser pequenos. Para vocês serem os maiores, vocês precisam ser os menores. Para vocês serem os primeiros, vocês precisam ser os últimos. Para ganhar, vocês precisam perder. E esse é o paradoxo que Jesus levanta sobre eles. Por quê? Porque todos nós aqui precisamos concordar que, diante de uma pergunta como essa, por exemplo, imagine hoje: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior na igreja? Eu acredito que nenhum de nós responderia: está vendo aquela criança? Ela é maior. Nós olharíamos para um irmão que ora muito, para um outro que jejua, para um outro que é líder de 10 células, tem célula até da madrugada. E a gente falaria: ele é grande no reino dos céus. E nada de errado com isso. Agora, a resposta de Jesus é: maior no reino dos céus é uma criança. E não somente uma criança. Não se pode entrar no reino dos céus se você não for como uma criança. Obviamente que Jesus não está nos convidando a uma vida infantil. Amém? Aliás, isso vale muito a pena dizer para os homens de hoje em dia, não é? Se tem algum homem do teu lado, diga: Jesus não está te chamando para zerar o GTA. Amém, glória a Deus, aleluia. Jesus não está nos chamando para infantilidade, Ele está nos chamando para criancitude. São coisas completamente diferentes. Porque se de um lado nós devemos ser crianças, de outro lado Jesus nos convida para sermos maduros. E parece antagônico uma coisa com a outra, mas na verdade uma coisa com a outra é complementar. Porque quanto mais maduros nós seremos, mais crianças nós nos tornaremos. Porque o homem mais maduro de todos é aquele que reconhece a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua total dependência do Pai. Adão e Eva, no jardim do Éden. Não sei se você já ficou tentando imaginar que idade eles tinham no jardim do Éden. Você já tentou imaginar? Que idade Adão e Eva tinham no jardim do Éden? Uma coisa nós sabemos: eles eram eternos e eles não eram nenéns. Porque Adão foi criado do pó da terra e Deus colocou ele numa forma, e ele já nasceu e já andava, já dava nome, então ele já tinha algum tipo de articulação, enfim. Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden. E eu não quero arriscar aqui nenhuma heresia,
Mas a grande verdade é que eles eram eternamente aquilo que eles foram criados para ser. E sendo eternamente aquilo que eles foram criados para ser, se o corpo deles era de adulto, de jovem, de adolescente ou de criança, eu não sei. Mas a mentalidade deles era de criança. Disso eu não tenho dúvida. Por que eu não tenho dúvida? Porque a tentação que Satanás lança sobre eles é qual? No dia em que vocês comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. A tentação que Satanás lança sobre Adão e Eva é: ei, vocês querem ser como Deus? Conhecedores do bem e do mal? Comam desse fruto. A partir disso, nós entendemos algumas coisas. Primeira coisa, se nós nos tornarmos como Deus, nós não precisamos mais de Deus. É como um filho dentro da casa. Se ele se torna como seu pai, ele não precisa mais de um pai, porque agora ele pode ser pai. Isso é um sinal que ele se tornou adulto. Segunda coisa, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. Se existe algo que nós precisamos compreender e entender, é que conhecer o bem e o mal é um atributo de adultos, não de crianças. Agora, uma outra coisa paradoxal é que quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a palavra diz de maneira declarada que eles certamente morreriam. E a pergunta que eu faço é: Adão e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual fruto que você acha que é? Alguns acham que é maçã, não é? Qual fruto? Seja lá qual for, enfim, eles comeram do fruto. E a pergunta que eu faço a você é: eles morreram? Sim ou não? Sim e não. Por que sim e não? Muita gente vai espiritualizar e vai dizer: eles morreram espiritualmente. Amém, também. Mas a grande verdade é que ali foi estabelecido um processo de morte. Eles não morreram instantaneamente, mas foi inaugurado um caminho que levaria-os à morte. E qual é o caminho da morte? Você é uma criança que se torna um adolescente, que se torna um jovem, que se torna um adulto, que entra na terceira idade e depois você morre. Então, o que eu e você precisamos concluir a partir disso é que nas entrelinhas o que Satanás estava oferecendo a Adão e Eva era a possibilidade de eles se tornarem adultos. Mas sabe qual é o problema de se tornar adultos? Porque quando nós nos tornamos adultos, cada vez mais nós estamos caminhando para a morte. A morte está chegando. Para todos nós que somos adultos e entendemos a finitude da vida e passamos a conhecer o bem e o mal, a morte bate à porta todos os dias. E ela nos convida todos os dias. Porque de fato, quanto mais adultos nós formos, mais perto da morte nós estamos. Agora presta atenção. Se a serpente ofereceu a Adão e Eva o fruto do conhecimento do bem e do mal que os levaria à morte, o que Jesus ofereceu a eles? A árvore da vida, que os levaria à vida eterna. Por esse motivo, eu realmente acredito, biblicamente falando e teologicamente falando, que o reino dos céus pertence às crianças. Não é que as crianças são fofinhas, não. É que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de condicional. A condição para se estar no reino dos céus é ser como criança. Mas como assim ser como criança? Talvez o melhor exemplo que Jesus poderia usar não era ter colocado uma criança no meio da roda. Talvez o melhor exemplo que Jesus poderia usar é ter se colocado no meio da roda.
Porque Jesus é o adulto que se faz como criança. Jesus é o eterno que nasceu no ventre de uma mulher. Jesus é o infinito que cresceu como uma criança comum. Mas crescendo em carne e osso, Ele nunca deixou de ser criança. Isso é fantástico. Isso é incrível. Porque, por exemplo, aos 12 anos de idade, Jesus se perde lá no templo, quando os pais dele vão até o templo. E perdido lá no templo, os pais tentam procurar ele, vão até o balcão de informações lá do templo, e dizem: perdemos nosso filho, o que ele vai fazer? Aí avisam lá no radinho do templo, né? Jesus está esperando na recepção. Tentam achar Jesus, encontram Jesus sentado, ensinando os mestres da lei, fariseus, e todos eles ficam impressionados com Jesus. E aí os pais chegam perto de Jesus, advertem ele, dizendo: moleque, você está ficando maluco, você se perdeu. Qual é a resposta de Jesus? A casa não deveria estar na casa do meu pai? Aos 12 anos de idade, Jesus compreendia que o pai José não era o Abba pai dele, que o pai José e a mãe Maria era a barriga de aluguel, como a minha mãe, como a sua mãe é. Nós não pertencemos aos nossos pais terrenos, nós pertencemos ao nosso Pai Celestial. Aleluia. E na medida em que Jesus envelhecia em carne e em osso, Ele nunca perdia a criancitude dele. Você já imaginou um marmanjo de 30 e poucos anos de idade dizendo: ei, pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha? Quantos anos Jesus tinha? 33 anos de idade. E esse não foi o único momento. Jesus, em todos os momentos, Ele falava coisas como, por exemplo: eu não falo o que eu quero falar, eu falo aquilo que o meu Pai me diz para falar. Eu não faço as minhas obras, mas eu faço as obras do meu Pai que está no céu. Em todo momento, Jesus com 30, 31, 32, 33 anos de idade, em todos os momentos Ele recorre ao Pai do céu, porque Ele se posiciona como criança, mesmo sendo um adulto mais maduro do que todos nós. Porque a maturidade de Jesus o levou a ser como criança. Olha só esse texto profético de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 5. Versículo 6, perdão. Isaías 11, 6. Esse texto fala sobre o reino de Deus que será estabelecido na terra. E é uma descrição de como esse reino será. E olha a descrição de como será o reino de Deus estabelecido na terra. O lobo viverá como cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem ama essa descrição do reino de Deus? Fantástica. Essa descrição do profeta Isaías está falando acerca de uma harmonia na natureza. Ela está falando sobre a maneira harmônica como os seres vivos e os animais viverão. Agora, uma coisa que é interessante nesse texto é tentar nos encontrar nele. Porque
Porque no reino dos céus não haverá apenas animais, amém? Leopardo, e assim por diante, boi, vaca, cachorro. Cachorro vão para o céu também, amém? Não sei. Mas lá no reino dos céus fala sobre essa harmonia. E a pergunta que eu te faço é, nesse texto, nessa descrição do reino vindouro de Deus, aonde está eu e você, seres humanos? Onde? A criança, a criancinha, brincará com a serpente, colocará a mão no ninho da víbora e mal algum lhe causará. Eu e você, nesse texto profético acerca do reino vindouro de Deus, está exatamente aqui. Nós somos essa criança, brincando com o leão. Nós somos essa criança, colocando a mão no ninho da víbora, sem ela causar mal algum a nós. Sabe por quê? Porque se eu e você não nos tornarmos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E tornar-se como criança é justamente reconhecer que nós somos filhos. Deixa eu falar algo para você. Dentre tudo que Jesus veio fazer, eu particularmente creio que a maior obra que Ele veio realizar é revelar o Pai. Dentre milagres, redenção, morte na cruz, eu creio que a maior obra que Jesus veio realizar é revelar o Pai aos seus filhos. Porque eu e você não somos filhos órfãos, nós somos filhos pródigos, que quiseram assumir uma independência do Pai e se tornarem adultos, enquanto o Pai nos chamou para sermos eternamente crianças. Para sermos eternamente como crianças, para termos mentalidade de criança. Por isso que Jesus fala que se vocês não se converterem, Ele está falando sobre uma conversão, Ele está falando sobre uma mudança de mente, Ele está falando, ei, você precisa adquirir uma mentalidade, e essa mentalidade é a mentalidade de uma criança, e se você não tiver uma mentalidade de criança, você não entrará no reino dos céus. E a mentalidade de criança a qual Jesus refere-se, é a mentalidade de quem tem humildade suficiente para reconhecer que precisa de um pai, e que tem um pai a quem recorrer. No capítulo 17 de Mateus, Jesus fala que os demônios só são expulsos, certa casta de demônios só é expulso com muito jejum e oração. E algumas pessoas pensam que jejuar e orar é uma espécie de empoderamento. Para nós entrarmos nesse lugar de empoderamento, e entrando nesse lugar de empoderamento, nós nos tornarmos mais fortes, e aí então nós vamos chegar perto dos demônios com olhos tipo de super crentes, e vamos olhar para ele e dizer, sai! E eles vão sair. Mas deixa eu dizer algo para você. O jejum e oração bíblico não é, de nenhuma forma, um processo de empoderamento. Pelo contrário, é um processo de quebrantamento. É outra coisa. O jejum e a oração não devem nos tornar mais orgulhosos, devem nos tornar mais humildes. O jejum e oração não é para nos tornar mais adultos, é para nos tornar mais crianças. Nós jejuamos e oramos, porque quando jejuamos e oramos, nós nos fazemos como crianças, dependente dos alimentos do Pai, dependente da provisão do Pai, dependente do socorro do Pai. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitos de nós transformaram práticas espirituais que deveriam nos tornar como crianças em práticas espirituais que nos tornam como adultos. E usam dessas práticas espirituais
para de alguma forma se posicionar e se auto-empoderar, e pensando que as práticas espirituais são formas de nos tornar independentes de Deus. Você não entendeu o que é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos faz depender de Deus em tudo. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos faz como filhos de um pai, e não aquela que nos faz como o pai de um pai. Deus não precisa de mim e de você. Nós precisamos dele. E se nós não chegarmos nesse lugar de dependência, se nós não chegarmos nesse ambiente, nessa posição de diminuição, de pequenez, nós não entraremos no reino dos céus. Por isso que a conversão é um processo de criancificação. Quando nós entregamos a vida a Jesus, é como se nós estivéssemos falando a Deus: Deus, eu me submeto a esse processo de me tornar como criança. Eu abandono a minha arrogância, a minha estutícia, eu abandono a minha independência e me faço dependente de você. Porque eu sei que o meu caminho de dependência leva para a morte, mas o meu caminho de dependência me levará para a vida. Porque aquele que crê no Pai, ainda que morra, viverá. Porque se tornarão eternamente crianças. Olha só esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 9. Texto muito conhecido de vocês e que hoje eu vou fazer você entender ele de uma forma como talvez você nunca entendeu. Mateus capítulo 6, versículo 9. Os discípulos veem Jesus orando. E vendo Jesus orando, eles se surpreendem, e se surpreendendo, eles dizem para Jesus: uau, você ora diferente. Você ora bonito. Você ora legal. É como um pai quando olha para um filho orando. Eu tenho 2 filhos. E quando eu vejo meus filhos orando, eles me constrangem. Demais. Demais, 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 demais. Eu lembro esses dias atrás, eu estava numa refeição com meu filho. E aí eu pedi para que ele orasse, meu filho mais velho, o Joshua. E aí o Joshua começou a orar e ele falou: pai, me dá a ceia, como você deu para os seus discípulos. Eu falei: uau, nunca pensei em orar assim. E de fato os discípulos olham para Jesus e veem que ele não ora de uma maneira normal. Jesus ora de maneira diferente. E qual será que é a diferença pela qual Jesus foi notado? Hebreus capítulo 8, versículo 9 diz o seguinte: enquanto o santo lugar for usado, o santíssimo lugar não pode ser usado. O santo lugar é o lugar da religião. O santíssimo lugar é o lugar dos filhos. O santo dos santos é o lugar daqueles que pertencem ao Abba. O santo lugar é o lugar daqueles que praticam a religião. Jesus orava não com palavras bonitas e palavras certas, porque oração não é um mantra. Quando Jesus orava, ele entrava em outro lugar. Isso era diferente. Porque a oração de Jesus era uma posição espiritual e não palavras religiosas. Jesus entrava em um ambiente onde ele era filho e onde ele tinha um pai que o socorria, e isso fazia os discípulos admirarem ele. E aí tem 2 textos que antes de nós lermos Mateus capítulo 6, eu quero ler com você. Um é João capítulo 5, versículo 39, aonde Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não vêm a mim para terem vida.
Outro texto, Mateus 19:13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele pusesse a mão e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Dois textos diferentes. Um texto onde pessoas que queriam se tornar adultas não entravam no Santíssimo Lugar, e aonde crianças eram trazidas para perto de Jesus. E agora os discípulos em Mateus capítulo 6 estão diante de Jesus perguntando para ele: Jesus, como você faz para orar dessa maneira? Nós queremos orar, nos ensina a orar. E aí então Jesus vai ensinar eles a orar. Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Essa palavra pai, no grego, não é pai no sentido formal, pai. Essa palavra pai no grego é Abba. Abba, talvez para o nosso português nós poderíamos traduzir como papai, mas ainda não é muito preciso, porque papai também é formal. Abba no grego era como se fossem as primeiras palavras de uma criança ao dizer e chamar seu pai. Abba no grego é uma coisa como, por exemplo, papa. Quem é que é pai? Você lembra do teu filho chamando pela primeira vez você? Isso é Abba. E Jesus nos ensina a orar dizendo: Papa. Papa nosso. Abba nosso. Papai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Eu estou convencido que essa oração é oração de criança, porque adultos não conseguem orar pedindo ao Pai para que Ele faça a sua vontade, porque adultos são cheios de vontade. Adulto reivindica, adulto decreta, adulto chega para o pai e diz: Pai, me dá minha herança. Crianças não. Crianças chegam para o seu pai e dizem: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque crianças conseguem confiar na bondade do seu pai. Jesus continua nos ensinando a oração. Ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Adultos não conseguem pedir isso hipocritamente, verdadeiramente. Quando eles pedem e oram isso, eles oram de maneira hipócrita, porque eles oram pelo pão de cada dia pensando no boleto para 60 dias que eles têm que pagar. Adultos vivem preocupados e ansiosos. Sabe por que eles vivem preocupados e ansiosos? Porque eles pensam que dependem deles mesmos. E eles pensam que a provisão, a bênção e o favor é algo que eles precisam conquistar. Por esse motivo, adultos não conseguem orar: dá-nos o pão de cada dia, porque adultos estão preocupados com o dia de amanhã. Adultos são preocupados com aquilo que a vizinha vai falar. Adultos são preocupados a todo momento. Crianças não. Crianças são capazes de orar: dá-nos a nós o pão de cada dia. Crianças conseguem fazer isso. Crianças conseguem comer o almoço como se não houvesse amanhã. Crianças conseguem viver o hoje sem pensar no dia de amanhã. Porque crianças conseguem pedir ao Pai o pão de cada dia. No versículo 12, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Outra coisa, adulto não consegue perdoar. Adulto é rancoroso.
Adulto, quando leva uma fechada no trânsito, consegue ficar pensando 7 dias naquela fechada de trânsito, desejando a morte do indivíduo durante uma eternidade inteira. Adultos são magoáveis, adultos ficam de mal, adultos são demorados para perdoar, e se perdoam, e normalmente quando perdoam por conveniência, não por espontaneidade, por um coração puro. Adultos não conseguem perdoar. Crianças, eu tenho 2 filhos, o Josh e o Zay. Volta e meia os 2, enfim, se estrepam, né? E eu chego, dou uma bronca nos 2, falo: Josh, abraça teu irmão. Zay, abraça teu irmão e diz que ama ele. Na mesma hora ele se abraça e diz: mano, te amo. E acabou. Sabe, eles não vão para terapia, porque eles conseguem de verdade perdoar naquele momento. Aliás, Freud, o pai da psicanálise, dizia que para você remontar e tratar seus traumas, você precisa voltar a ser como uma criança. Freud não estava errado, porque somente se você se posicionar e se portar como uma criança, você conseguirá perdoar. Você quer perdoar quem te machucou, quem te feriu? Não é pelo teu muito esforço que você será capaz de perdoar, mas é pela sua muita dependência do Pai que você perdoará. Se você não tornar-se como uma criança, você é impossibilitado de reatar relacionamentos quebrados, porque adultos não perdoam, crianças perdoam. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. Você quer viver nesse lugar de glória? Você quer viver dentro do reino de Deus? Você quer viver nesse lugar de poder? Enquanto você não fizer dessa oração o teu coração, você não pertence ao reino de Deus. Crianças não precisam ser poderosas, elas precisam ter um pai poderoso. Crianças não precisam ter todo o dinheiro do mundo, elas precisam ter um pai bondoso. Crianças não precisam ter casa, elas precisam ter um pai que tem uma casa. Sabe de uma coisa? O pai disse que tem preparado morada para cada um dos seus filhos. A palavra fala que Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, que Ele tem gados aos montes de milhares e milhares, que o mundo e a terra é estrado dos seus pés. A palavra revela que Jesus, o Pai, é todo poderoso. Ele acalmou a tempestade, Ele curou enfermos, Ele tem todo o poder. E o convite do Evangelho não é para que nos tornemos super crentes, não é para que nos tornemos super homens, aonde as pessoas olham para você e dizem: uau, como você é poderoso. O convite do Evangelho é que nos tornemos o mais criança possível que nos conseguimos tornar, o mais dependente possível do Abba que nós conseguirmos nos tornar, e dessa maneira todo o poder, toda a glória e todo o reino será estabelecido em nós e através de nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Eu quero ser eternamente filho do meu Abba. Eu não quero ter força em mim mesmo. Eu quero ser sustentado pelo braço do meu Pai. Eu não quero ser poderoso. Eu quero ter um Pai poderoso. Eu não quero estar presente em todos os lugares. Eu quero ter um Pai que está comigo em todos os lugares. Eu não quero ter todas as coisas do mundo.
Eu quero ter aquele que tem todas as coisas do mundo. Adão e Eva escolheram um caminho de adultificação. Jesus nos convida a nos convertermos e entrarmos no caminho de criancificação. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se tornado mais adulto ou mais criança com o passar dos dias? Na tua jornada com Deus, você tem se tornado mais crítico, azedo, duro, empedernido, magoado, ferido, machucado, intragável? Ou cada dia que passa você tem se tornado mais simples, mais puro, mais genuíno, mais autêntico, mais verdadeiro, mais honesto, mais franco? A tua vida cristã tem te apontado para qual direção? A tua jornada tem te levado para onde? Eu quero ser como Peter Pan na terra do nunca. Eu quero ser criança eternamente. E quero aprender dia após dia a abandonar toda a minha tentação de me tornar adulto independente do meu pai e me apegar à total dependência dele cada dia mais. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Algumas pessoas dizem que o Brasil precisa de grandes homens. Não é isso que a Bíblia diria. A Bíblia diria que o Brasil precisa de pequenos homens. Algumas pessoas dizem que a igreja precisa de homens e mulheres fortes. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja precisa de homens e mulheres fracas. Gente fraca. Gente que depende do Pai. Algumas pessoas dizem que o Brasil precisa de pessoas poderosas para assumirem o governo. Mas o Brasil precisa do nosso Abba. Não somos nós que precisamos governar, o nosso Abba que precisa governar. Mas se Ele não governa, deem a sua própria vida. Se Ele não é o teu Pai, quanto mais o Pai dessa nação? Eu creio que Deus tem algo especial para fazer na nossa geração. Eu creio que a nossa geração viverá coisas fenomenais, sobrenaturais, extraordinárias. Agora, uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem me levado a compreender e a entender: que dessas coisas todas que acontecerão, não virão porque nós os tornaremos maiores, mas virão porque nós os tornaremos mais humildes, mais quebrantados, mais dependentes. Quando você orar, não ore para ser grande, ore para ser pequeno. Quando você for para o teu quarto, fechar a porta dele e procurar o teu pai que está em secreto, não ore como um adulto, ore como uma criança que chama o seu pai. Não permita que a vida te envelheça e te leve à morte. Não permita que os dias, as experiências, decepções e frustrações te tornem cada dia mais pesado, mais duro. Deus te convida para ser como uma criança, para ser filho dele.
Se na tua experiência de vida você tem percebido que os dias têm se passado, e você tem percebido que cada dia você tem se tornado mais rancoroso, mais crítico, mais azedo, mais traumatizado, mais cheio de dedos, mais malicioso, mais cheio de si. A palavra de Cristo para você nessa noite é: converta-se e seja como uma criança. Converta-se, perdoe quem te ofendeu, lance sobre mim todas as suas ansiedades e preocupações, deixa eu ser o teu pai, cabe a você ser filho. Se você tem se percebido envelhecendo, e nessa noite você quer converter o teu coração novamente ao Abba Pai, tornar-se como criança, talvez novamente, ou talvez pela primeira vez, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Quando perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus, Ele não chamou um super líder, um super pastor. Ele chamou uma criança. Você quer ser maior no reino dos céus? Permita-se ser como uma criança. Feche seus olhos. Levante suas duas mãos aos céus. Levante elas como uma criança levanta para ir para o colo do pai, sabe? E nessa hora, faça a oração mais pura, mais sincera que você pode fazer. Esqueça os clichês, esqueça os chavões, esqueça aquilo que você aprendeu a orar e ore aquilo que o teu coração quer orar. O Pai não precisa das palavras certas, o Pai quer um coração certo. Oração não se faz com a mente, oração se faz com o coração. Nesse momento, clamando ao Abba, faça a tua oração do Abba nosso. Diga ao Abba que agora você está perdoando o seu ex-marido. Declare perdão, declare bênção sobre teus inimigos. Seja como uma criança, abandone a sua vingança. Abandone o ódio, abandone a raiva. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Vou dar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E não posso viver
Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, abraça-me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. E abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Mas somente crianças são capazes de crer. Somente crianças são capazes de imaginar o impossível acontecer. Somente crianças são capazes de ver aquilo que ninguém vê. Eu creio que a igreja evangélica brasileira de alguma forma tem entendido errado o evangelho. E um dos grandes erros que a igreja evangélica brasileira tem cometido é de pensar que grandeza no reino dos céus são títulos, é reconhecimento, é fama, status. Grandeza no reino dos céus é dependência.
Quando você fizer alguma coisa, e pensar que aquilo aconteceu porque você fez, você acabou de ferir o maior princípio do reino dos céus. Nada vem de nós, nada é por nós e nada volta para nós. Tudo veio dele, tudo é por ele e precisa voltar para ele. O reino não é nosso, a glória não é nossa, o poder não é nosso, mas a boa nova, a nova de grande alegria, é que o reino, o poder e a glória pertencem ao nosso Pai. E se nós formos dele, tudo que é dele passa a ser nosso. Mas só podemos ser dele se, como o filho pródigo que saiu da casa do pai, voltar para a casa do pai, e não voltar como um adulto, voltar novamente como um filho que depende do seu pai. Não permita que a vida te envelheça. De fato, a morte no corpo é a herança que nosso pai Adão e Eva deixaram. Mas isso não significa que nós precisamos envelhecer interiormente, e nem que morreremos interiormente, porque todo aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente sendo criança no colo do Pai. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Diga a essa pessoa: me ensina a ser como criança, não me deixe envelhecer. Amém. Senhor, levante sua voz mais uma vez e declare: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Estenda seus braços nessa hora. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Estenda os seus braços mais alto que você puder nessa hora e declara: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Levante sua voz e diga: eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado, o mais belo milhares de milhares, e o meu amado é o mais belo milhares de milhares, o meu amado é o milhares de milhares, e o meu amado é o mais belo entre milhares de O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Como Teu amor é como e o meu e o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E o meu aleluia! Bate palma e dá glória.
Você que é criança e quer o seu pai, bate palma e diga: Pai, eu te quero. Você que entendeu essa palavra e quer ser como criança, bate palma e diga: Paizinho, eu quero o Senhor. Eu só quero a tua presença, Pai. Oh Deus, aleluia.